Porque o marketing tradicional, apesar dele funcionar, ainda ele não é mais suficiente. Eu preciso também usar o marketing digital. Doutor Geraldo, qual é a diferença de marketing tradicional e marketing digital? O marketing tradicional, por exemplo, seria um folheto que eventualmente você pode fazer e entrega para as pessoas da sua loja. Uma ligação que você faz para uma pessoa, venha na minha loja. Isso tudo é marketing tradicional. Tem valor? Claro que tem valor. Tem que ser feito também. Mas não é mais suficiente para você vender mesmo, para você ser a melhor loja de cosméticos da sua cidade. Você não quer ser a melhor loja da sua cidade? Lógico! Então, a segunda peça, segunda casa que você tem que arrumar, é esse conjunto que chama vendas e marketing. Por quê? Como é que vai, Oliveira? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo tranquilo. Você está falando de onde? Agora de Assis, estado de São Paulo. E o que é que sua empresa faz? É uma empresa de imóveis sob encomenda planejados. Tem quantos anos sua empresa? Tenho 30 anos. 30 anos. É muito, um pouquinho mais. Na verdade, um pouquinho mais. E quantos funcionários você tem? 14. Puxa vida, empresa maior já então, né? Já tive 26. Hoje tem 14 e atendo Assis, São Paulo, qualquer estado, né, sobre planejados. Hoje chama ser planejado, mas geralmente era sobre encomenda, né? Qual pergunta você gostaria? É aquele caso, por exemplo, de 30 anos e realmente você não ganhou dinheiro, trabalhou 30 anos, sobreviveu, mas não ganhou dinheiro, com 30 e poucos anos, você não ganhou dinheiro, não se juntou dinheiro para você ter pegar e dormir sossegado hoje, com tranquilidade, que é o fluxo. Você termina o trabalho o ano, produz o ano inteiro e chega no fim do ano, você paga 13ª série de conta e você sai devendo de novo. Só sobreviveu. Só manteve. Não ganha. Não sobra. Então esse é o grande espírito. É aí que é a imagem que você não vê o lucro. Você não consegue ver o lucro. Não sei aonde que se enfia, se é na produção, se é na perfeição, por ser a gente luta muito por ser competente. Tem um nome muito bem formado, não fico sem serviço, trabalho, atendo São Paulo, atendo o estado todo, lugar, mas com uma experiência de 30 anos. Tem muito know-how para isso. Mas você não consegue ver. Deixa eu só responder essa primeira pergunta sua. Por que é que uma empresa que tem 30 anos, né? Ela está numa situação como essa que você descreveu muito bem, foi ótima a sua pergunta. Vamos lá, vamos explicar por que isso acontece, tá? Vou explicar a você por que isso acontece. Veja só. O pequeno empresário, médio também, mais pequeno, mas o pequeno e médio, os dois empresários, ele na maioria dos casos, o que é a maioria empresário? O que é a maioria, Oliveira? É acima de 95%. Acima de 95%. Se a gente quiser ser mais bonzinho, vamos dizer acima de 90%, mas é mais. Os pequenos e médios empresários, eles passaram a vida inteira da empresa deles no operacional, aprendendo a produzir muito bem os serviços e os produtos. É por isso que você é tão bom no que você faz, senão você não estava vivo há 30 anos, você aprendeu a fazer, você deve ser muito bom no que você faz, mas muito bom mesmo. E o empresário aprendeu também nesse tempo todo a construir uma carteira de clientes, bons relacionamentos, pelo que você fala, você tem bons relacionamentos, tem bons clientes. Você acabou de dizer, atendo aqui o interior, atendo São Paulo. Então, isso o empresário, estou pegando o seu exemplo, mas de novo, isso aí é 90%, mais de 90%. Ele aprendeu muito bem a estruturar uma empresa para ele produzir um bom serviço, um bom produto, e para também ele vender. Construiu uma boa carteira de clientes. Porém, ele não aprendeu um método para tornar a empresa lucrativa. Ele não aprendeu um passo a passo para ter dinheiro em caixa relevante. Porque tem um passo a passo. O empresário acha que só precisa de passo a passo, de processo, de método para o produto. Ah, não, o produto tem que ter um método. Sofá, você faz sofá? Não, só móveis, instalação comerciais, móveis residenciais, quarto, sala, cozinha, o que menos estofados.
Mas é uma linha muito grande. Você não tem um método bem rigoroso para fazer uma mesa, passo a passo, não tem ou não tem? Tem tudo para fazer tudo. Sei. Pois é, então o empresário, eu estou pegando o seu exemplo só, para as pessoas entenderem. O empresário acredita que se ele fizer isso bem, se ele tiver um método que faz uma mesa, imagine que você seja o cara que faz a melhor mesa de escritório de São Paulo. Né? A princípio eu ia ficar rico com isso, porque se eu faço a melhor mesa, por que não eu ficaria rico? Porque a coisa não funciona assim. Se eu não aprender também uma maneira de fazer com que essa mesa dê lucro, ela não vai dar lucro. Você entendeu? Por melhor que seja a mesa. Isso, e as grandes empresas, elas aprenderam isso. Esse método que eu ensino, Oliveira, ele é originado, ele veio das grandes empresas. E a grande empresa sabe o seguinte, adianta eu fazer a caneta melhor do mundo, a Bic é uma caneta fantástica. Mas hoje eu fui numa livraria, eu adoro o Bic, ó, tá vendo? Adoro o Bic. Eu fui numa livraria hoje, uma livraria. E na livraria estava mais à vista as canetas Bic do que os livros. Porque os caras sabem como tirar lucro, entendeu? Eles sabem como construir uma empresa para dar lucro. Então, o que falta para você passar os próximos 30 anos ganhando dinheiro? O que você faz para passar os próximos anos tendo lucro? Os próximos anos, tendo lucro já. Tendo lucro já. O que você faz? Tem que aprender uma maneira de fazer isso. É simples assim, como eu estou dizendo. Passo a passo. E é que eu estou buscando. Tentar contigo aprender alguma coisa, porque fora do contexto é a primeira vez que me envolvo a analisar e pensar nisso. Porque o tempo passou e a gente tinha que ter procurado hoje um método mais prático. Mas nunca é tarde, entendeu? Nunca é tarde para poder aprender algo para poder transformar. Não que seja para mim, mas que fique para os meus filhos, eu sei lá, que 30 anos, posso dizer que não sobrevivi, ter uma vida razoável, mas não vi aquele lucro de ter 30 anos, tinha que ter ganho algo mais, tinha que ter algo mais. Não basta ser só teu nome, ser conceituado e não, no seu ego, não ter o que você merecia talvez ter pelo tanto que trabalhei. E não adianta ser reconhecido, eu sou reconhecido por clientela, por coisa, na cidade ou na região, como o melhor, mas não adianta nada, não ganhei. Não, tinha que ter, eu já era para estar melhor de situação, né? Tá melhor ter mais ganho, talvez por não ter aprendido. Mas vamos lá, vamos partir do ponto que você está, né? Vamos lá, porque eu lhe disse tudo isso, eu lhe falei tudo isso também por uma razão. Eu senti muita segurança em lhe ouvir, no sentido de que você construiu um ativo muito importante, pelo que eu entendi aqui da sua conversa comigo, né? Certo. Que você construiu 2 ativos muito importantes, 2, no mínimo, tem mais que 2. Um ativo importante que você construiu foi a sua capacidade de fazer móveis de qualidade. Isso eu entendi que você faz bem. Segunda coisa que você construiu de muito valor é uma clientela que lhe valoriza, que lhe admira, que compra de você. Então, se você tem isso, porque quem não tem isso também, não vai gerar lucro de milagre, vai gerar lucro do ar, do vento, não, né? Então, você já tem, Oliveira, um patrimônio ativo que está no ponto, vou usar assim, né? Que está no ponto agora de pegar isso e aplicar um método para ele começar a dar lucro. Você está entendendo? Senão seria muito mais difícil. Então não vamos dizer que foi um tempo perdido porque não foi, né? Claro que não foi, né? Não. Poderia estar melhor, poderia, mas não está. E daí? Agora vamos olhar para frente, né? O fato de você estar aqui, para mim, é a coisa mais importante de tudo. Você está interessado. Agora estamos falando sobre funcionários. Eu vejo que dentro desse então eu ensinei, eu criei, eu fiz todo. Hoje os meus concorrentes dentro da cidade são os meus próprios ex-funcionários. Que eu criei, que eu fiz, que é muito difícil manter, porque você hoje treina, o funcionário faz, porque não é fácil você fazer um marceneiro hoje,
que mexe com máquina, de corte, você não treina o cara de um dia para outro. Para você formar um profissional, leva de 1 ano, 2 anos, para que ele possa estar começando a produzir alguma coisa individual. É tudo muito risco, não é fácil você formar. Aí, a partir do momento que você forma, aí o cara, do nada, ele chega e fala, o cara está me oferecendo 1.000 a mais, eu vou sair de você. Isso já aconteceu dezenas de vezes, né? Você treina, você luta, e realmente, no fim, os próprios ex-funcionários tiram, porque não se faz do cara da noite para o dia. Então é uma dificuldade muito grande de se manter a pessoa dentro da sua empresa. Por isso que em vez de hoje de 26, você tem 14. Porque e é muito difícil você treinar. Hoje a legislação não deixa você pegar gente nova e você treinar ele, você fazer ele. É muito difícil. E a pessoa já de mais de idade é mais difícil você treinar, porque depende muito do tempo. E o cara quer sempre ganhar um ganho maior, né? Então, que também não está errado. Ele tem que lutar pelo bem dele, ganhar o melhor possível. Ele tem o direito de correr atrás e ganhar melhor, né? Mas a grande dificuldade, por exemplo, no meu caso, é mão de obra que precisa ser especializada. Você não treina a pessoa com 3 meses, com 90 dias para se produzir. Oliveira, você sabe qual é a empresa no mundo? Você sabe qual é a empresa no mundo inteiro que não tem problema com mão de obra? Sabe qual é? Então, Nenhuma no mundo. Antigamente, depois da pandemia, isso se irradiou para o mundo inteiro. Exato. Antigamente, isso era menos grave em alguns países. Agora, é qualquer setor, qualquer... Né? Então, a gente só tem um jeito de resolver. O método, só tem um jeito de resolver isso. O método, são 5 eixos. O método tem 5 eixos. 5 eixos. É uma figura assim. O caixa aqui é um dos eixos. E um dos eixos do método é o que a gente chama as pessoas. As pessoas. E as pessoas são os meus funcionários. Tem um eixo do método só para isso. Para você aprender como recrutar, selecionar, treinar, avaliar e motivar. Se você pula uma dessas etapas, basta pular uma, você já vai começar a ficar com o funcionário capenga. Porque você imagina, você se recrutou bem, selecionou bem, treinou bem, avalia, não motiva o cara, ele vai embora. E não motiva só com dinheiro, não, motiva com outros ingredientes mais importantes que dinheiro. Então, eu estou dizendo isso para você, porque eu ouço isso o tempo todo que você acabou de dizer. Ah, mas é difícil, mas eu não consigo, mas a minha cidade é pequena, não tem mão de obra, o cara vem e vai embora, mas isso acontece em todo lugar. Em qualquer... Eu moro em São Paulo, Oliveira. São Paulo tem, né, se você juntar a região metropolitana, tem 20 milhões de habitantes. Quando eu vou contratar alguém para a minha empresa, porque eu uso tecnologia intensiva na minha empresa, quando eu vou contratar alguém nessa minha empresa de educação, como ela é toda online, né, tem muita tecnologia, não é fácil não. Eu sou também para contratar uma pessoa boa, 20 milhões de habitantes, olha que eu contrato no Brasil todo. Eu tenho pessoas que trabalham em Maceió, no sul do país, pessoas remotas. E não é fácil, imaginem, então não tem isso, entendeu? Agora, como eu tenho um método, é bem mais fácil. Tá bom, eu não quero tomar mais seu tempo também, porque tem mais pessoas que têm mais coisa para você. Valeu, foi muito importante ter falado contigo, pessoalmente, e esse é o meu objetivo de aprender. Fiquei muito feliz de poder ter falado contigo ao vivo. Muito beleza? Bom. Eu quero lhe agradecer pela pergunta, viu? Quero lhe agradecer. Obrigado. Quando você pergunta, você ajuda. Você ajudou um monte de gente aqui lhe ouvindo. Um monte de gente você ajudou. Então, tá bom? Tá bom. Beleza, valeu. Um grande abraço, Oliveira. Um grande abraço para você também. Tudo de bom. Até mais. Vamos nessa. Fala, meu nome é Amigo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa senhora, tudo certo? Um prazer enorme estar falando com você. Você está falando de onde? Como é seu nome que não é império, Vanderlei, né? Meu nome é Vanderlei. Você está falando de onde, Vanderlei? Nobre, eu falo da capital Vitória, Espírito Santo. Ah, que legal, que legal. E o que é que sua empresa faz?
Cara, como você viu aí, né, eu tenho eu trabalho no segmento de distribuidora de água mineral, gelo, carvão e gás. Legal, muito bom, muito bom. Sua empresa tem quantos anos? Cara, eu tô há 10, no geral 15 anos no mercado. 15 anos? Isso. Sempre com você, a empresa? Não entendi. A empresa sempre com você liderando, né? Sempre, é uma empresa familiar. Toca eu e minha esposa, que é a pergunta que eu vou fazer posteriormente. São quantos funcionários? Atualmente eu estou com 4 funcionários. Vanderlei, qual a pergunta que você gostaria de me fazer? Cara, eu gostaria de passar com você aqui um bom tempo, batendo um papo, que é super bacana, mas eu vou fazer uma pergunta para você muito direta. Eu acho que muitas pessoas que têm empresa familiar talvez tenham esse problema. Eu não acredito que seja um problema, seria algo para ser resolvido. Mas eu estou tendo uma dificuldade, inclusive aí nesses 10 anos, para você ter uma noção. Exemplo, eu sou um cara muito atualizado. A gente precisa atualizar no mercado de hoje. Eu tenho essa convicção. Porém, como eu te disse, a empresa é tocada por mim e minha esposa. A minha esposa fica na área financeira, caixa, telemarketing, etc., atendendo no computador e liberando. Eu fico na área operacional, externo, atendo um cliente, vejo o que está faltando, reposição de mercadoria e etc. Porém, eu não concordo com a forma que a minha esposa executa o serviço dela. Eu vejo que não está correto. O tempo é curto para poder explicar, mas eu vou resumir. E eu tento orientá-la. Já disse para ela, inclusive, para a gente procurar... Isso aqui que eu estou fazendo com você agora, por exemplo, um mentor, e aprender. O aprendizado, ele nunca vai acabar. E ela não concorda. Ela tem uma... Com todo respeito à minha esposa, amo a minha esposa e o negócio é nosso, enfim. Ela tem uma espécie de venda, que eu quero orientar ela, que as coisas se atualizam, as coisas precisam ser feitas de uma forma correta, o caixa não pode ter um falso resultado, ele tem que ter um resultado exato, e ela não aceita. A minha pergunta é, como que eu vou passar isso, fazer ela acreditar nisso para que a coisa funcione corretamente? Legal, você é o comandante geral da empresa, você é quem manda na empresa, né? Enfim, então, essa aí é uma boa pergunta. Por exemplo, eu sou o dono, correto? Mas, como é que eu vou te dizer de uma forma bem clara? Eu dei para ela, oriento ela e ela não acata as orientações. Ela acha que a forma dela está correta. E eu não concordo. Legal, veja só, deixa eu dizer algumas coisas em relação a isso, porque esse problema que você está vivendo, Vanderlei, é um problema muito comum. Você está me ouvindo bem? Muito bem. É um problema muito comum, é mais incomum do que você imagina. Tem um aluno meu agora que entrou aqui no método, aluno mesmo, que um dos primeiros problemas que ele colocou na mesa foi esse. Claro que eu não posso revelar, né? Mas colocou na mesa foi isso. É um problema muito comum, veja só. Como é que a gente minimiza esse problema? Diminui o tamanho dele. Todo problema, quando ele é muito grande, e esse é um problema grande. Correto. Vou explicar por quê. O problema, quando ele é muito grande, o que é que a gente faz com um problema muito grande? A gente minimiza ele, a gente vai diminuindo ele, diminuindo, até que ele desaparece. Ou fica, sabe aquela pedrinha pequenininha ali que não vai incomodar demais no sapato da gente. Então, o que você deve fazer? Primeira coisa que eu preciso lhe dizer é o seguinte, toda empresa, quem está me ouvindo aqui agora, pode estranhar o que eu vou falar, toda empresa ela só pode ter um comandante. Correto. É como um barco. Eu já li Um barco, quantos comandantes tem um barco? Só tem um. Tem os outros que ajudam o comandante. Avião tem lá o piloto principal, né? Que os outros acatam as ordens dele. Não tem dois pilotos. Não tem dois pilotos no avião, né? Tem o copiloto. Não tem um piloto. Correto. Então, uma empresa, ela tem que ter um dono e está muito claro que quem manda na empresa é uma pessoa só. Você pode até ter sócios, do seu ponto de vista societário, da sociedade mesmo, das cotas, né? Mas, do seu ponto de vista de comando, só pode ter um. Então, a primeira coisa, Vanderlei, que é importante você conversar entre vocês, é isso que eu estou acabando de dizer. Alguém precisa mandar na empresa. Duas pessoas não podem mandar, só um. Independente de
quem seja, marido, esposa, filho, quem quer que seja, funcionário. Isso acontece até, às vezes, quando você pega dois sócios, um tem 70%, o outro só tem 30%, mas o de 30% é quem manda, isso acontece. Porque ele tem o comando, ele tem mais habilidade para tocar. Essa é a primeira coisa que eu preciso dizer. E essa já seria uma orientação para eu lhe falar sobre, para você conversar, vocês dois conversarem, porque... Né, correto. Estamos falando de algo que vai além do trabalho, porque tem uma relação estabelecida, né, entre vocês dois, que vai além do trabalho e que isso atrapalha ou ajuda a empresa. Pode atrapalhar e pode ajudar. Pelo que eu estou entendendo, está atrapalhando mais do que está ajudando. A segunda coisa que você pode fazer para minimizar esse problema é o seguinte, é você estabelecer um escopo. O escopo que eu falo é um conjunto de atividades para ela. Como é que é o nome dela? Kelly. Kelly. Estabelecer para Kelly, como funcionária da empresa, não como esposa, mas como funcionária da empresa, um conjunto de atividades muito bem delineado. Vou usar a palavra pequeno, ou seja, Kelly, você só vai fazer isso. Mais nada. Porque com isso você controla mais aquela coisa de eu faço o que eu quero. Tá bom, você faz o que você quer, mas só nisso aqui. Não é faz o que você quer não, viu? Porque você vai... Tem uma terceira coisa para lhe dizer, que é o seguinte, você vai pegar uma folha de papel, eu estou falando de folha de papel como exemplo, viu, Vanderlei? Mas você pode pegar um computador e você vai dizer para ela, ó, vamos imaginar que você vai passar para ela a atividade de controlar o caixa da empresa. Entrada e saída de dinheiro. Vamos imaginar que seja isso. Ela só vai fazer isso. Vanderlei, é só um exemplo, viu? Correto. Você vai pegar uma folha de papel, vai escrever assim, controle do caixa, aqui em cima. E controle do caixa faz isso, 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 isso e isso. Você escreve o que ela vai ter que fazer junto com ela. Ó, concordou que é o que você vai fazer? Ah, não concordei, vocês vão conversar, né? E vão estabelecer um processo que tem que ser feito. E aí, se ela concordou com você que ela vai executar aquele processo, eu não vou levantar da mesa enquanto aquilo não for definido, ou você vai bater na mesa e vai dizer, ó, tem que ser feito dessa maneira. Você vai diminuir o tamanho do problema. Porque agora o processo está definido. Não está assim, ah, não, eu falei isso, mas eu entendi aquilo. Não, está aqui, está escrito o que tem que ser feito. Não pode sair disso aqui. De novo, Vanderlei, com isso a gente vai reduzir o tamanho do problema para ver para ver como é que ela se adequa, né, uma situação como essa. Porque quanto mais você abrir o leque, quanto mais autonomia você der, se ela tem essa predisposição, eu estou falando dela, mas poderia ser qualquer pessoa, né? Se ela tem essa predisposição a fazer o que ela quer, quanto mais você abrir o leque, mais você perde o controle da empresa. Porque você precisa ter controle da empresa, você é o dono. Correto. Você tem que ter controle da empresa. Quanto mais você abre o leque para pessoas que querem fazer, não o que você diz, mas o que elas querem, mais você perde o controle, porque você não sabe se as pessoas estão fazendo. E mais, né? Um funcionário que está vendo aquilo tudo, ele vai dizer, quem manda não é o Vanderlei, não. Porque ele está dizendo para mim, eles percebem isso rapidamente. Rapidamente. É impressionante como eles percebem. Então você pode também começar a ter funcionários que vão achar que também eles podem fazer o que eles querem, entendeu? Não tem alguém que comanda a empresa. E aí, agora, a última coisa que eu preciso lhe dizer em relação a isso, e vou abrir de novo aí para você falar, tirar suas dúvidas, é o seguinte, veja, a relação existem várias relações quando a gente fala de uma empresa familiar, né? Filho com pai, pai com filha, mãe com filho, mãe com pai, e tem um monte de relação. Tem duas relações muito difíceis. Muito difíceis. Você sabe quais são? Não é quando o marido comanda a mulher na empresa. Quando ela comanda o marido é mais fácil. Isso é testado já, eu já testei isso várias vezes. Quando quem manda é o marido e a mulher ela é comandada, é mais difícil. Ele
pergunto por quê, mas eu poderia até explicar. Quando é o contrário, é mais fácil. Essa é uma relação bem difícil. Segunda relação difícil é a relação de mãe com os filhos. Porque a mãe, ela bota os filhos em primeiro lugar sempre. E aí, as pessoas não podem estar em primeiro lugar do que a empresa. A empresa tem que vir sempre em primeiro lugar. Não as pessoas. A empresa. Porque se a empresa for para o buraco, vai todo mundo junto. Correto. E aí, essas duas relações são difíceis. Como é que a gente faz para diminuir esse problema? Como eu lhe falei, a relação mãe-filha é mais difícil ainda. Mãe-filha é mais difícil ainda do que a sua. O que eu lhe aconselho, lhe recomendo, é que eu falei para o mesmo empresário que estava com esse problema, é isso que eu falei, diminua o tamanho do problema, do escopo, e defina tudo que tem que ser feito. E aí controle, Vanderlei, controle todo dia. E aí, Kelly, né? Kelly, isso. Fez o controle financeiro hoje? Fiz, tá bom. Aí você vai abrir o papel, vamos lá. Você fez isso? Fiz. Fez isso? Fiz. Fez isso não, mas não fez por quê? Está aqui, você falou que ia fazer. Aí a pessoa vai ficar constrangida e vai terminar fazendo, né? Bom, é isso aí. Respondi a sua pergunta? Top. Como eu disse para você no início, é um problema que vem decorrente de 10 anos. Não são 1 mês, 2 meses, 6 meses, são 10 anos. É uma história muito longa, não dá para me tomar o seu tempo agora, eu espero ter outras oportunidades para que a gente venha conversar, mas eu já tentei N coisas. Teve só 2 observações que você colocou aí que ainda não foi feita. E eu vou aplicá-lo. Eu sou um cara muito assim, como é que se fala? Autocorretor e determinado. Eu vou para o meu bom e velho livro agora com a caneta, vou projetar isso aqui, talvez não amanhã por estar muito em cima, mas vou deixar tudo muito bem claro e vou sentar uma nova conversa com ela, mas é bem difícil. Eu sei. Mas muito obrigado, tamo junto sempre. Grande abraço, Vanderlei. Obrigado pela pergunta, que ajudou muito empresários aqui que tem problema semelhante. Com certeza, tem bastante. Como é que vai, Neuza? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Conta pra gente aí de onde é que você está falando e o que é que sua empresa faz. Eu sou de Messias, Alagoas, perto de Maceió, 30 quilômetros de Maceió, do centro de Maceió, da capital. Tenho uma loja de cosmético, faz 2 anos que a loja está aberta. Só que assim, tenho muita dificuldade porque a minha loja, eu não tive capital para abrir a minha loja. Eu abri a minha loja com empréstimos de banco. Só que agora, assim, eu tinha três empréstimos. Desses 3, eu já quitei, não tenho 2, né? Só que, assim, parece que eu estou patinando. Hoje eu sou um MEI. Mas, assim, eu não consigo ter dinheiro em caixa. A minha empresa, eu fechei o final do ano com... o ano total deu 130 mil. Só que assim, eu sei, uma das coisas que eu sei, que em minha empresa falta investimento. Entendeu? A minha loja falta investimento. Mas eu não consigo, eu não entendo por quê. Vamos entender. Você tem quantos funcionários? Não, eu tinha 2, agora estou com uma só. Está com uma funcionária, né? Só. E você fazia o que antes de abrir essa empresa? Você trabalhava em algum local? Eu morava em São Paulo e eu trabalhava no transporte escolar, transportando crianças. Muitos anos. E quando eu abri essa loja, eu fiz um curso de cabeleireiro e fiz um curso de terapia capilar. Por quê? Atrás da minha loja eu fiz um salão e eu faço tratamento das pessoas com os produtos da minha loja. O dinheiro entra no meu salão e retorna para a loja. Entendeu? Legal, muito bom. Foi onde ela começou a ter mais produtos, porque, né, fornecedores. Nossa, eu fico doida. Legal. Ó, você quer me fazer uma pergunta assim mais direta? Sim. Qual a pergunta que você gostaria de fazer assim? Uma pergunta mais direta. Eu estou dando qual seria? Como que eu faço, assim, para ter mais dinheiro em caixa? Eu não consigo, eu não tenho nenhum fluxo de caixa, entendeu?
Vamos lá, veja só, vamos imaginar que você tem me ouvido falar, né, quando eu digo que uma empresa ela é composta de várias caixinhas, Sim. né? Ela não é um bloco único. Então vamos imaginar que no seu caso, uma empresa mais jovem, a empresa tem 3 anos, 2 anos, né? 2. 2 anos. Uma empresa mais jovem, dessas caixinhas todas que a gente está falando aqui, para que você comece a ter lucro e dinheiro em caixa, você precisaria priorizar 3 caixinhas, tá? Vamos recordar as caixinhas aqui quais são. Todas elas são super importantes. Cliente, funcionários, a tecnologia que você usa na sua empresa, a sua infraestrutura, o financeiro, as vendas, o marketing, todas essas caixinhas, né, são partes de uma empresa, processos que você tem de atendimento ao cliente, que precisam ser administradas para que elas funcionem bem. Quando você deixa uma dessas caixinhas de fora, termina lá me atrapalhando lá na frente. Mas vamos imaginar que no seu caso, empresa mais jovem, você precisaria priorizar 3 caixinhas e vou falar qual é a ordem delas, numa determinada ordem. A primeira caixinha que você tem que priorizar é o controle financeiro da empresa. Quer dizer, precisa estabelecer algumas medidas de controle financeiro. Eu vou usar a palavra também de gestão financeira, mas não ouça a palavra gestão financeira, talvez você nem esteja ouvindo, mas eu vou, de qualquer maneira, aqui ser precavido. Não ouça assim, isso é complicado. Não é. Tá? Não é complicado numa pequena e média empresa. É simples, bem simples. Vai dar algum trabalho para você fazer? Vai. Mas é essencial. Porque se eu não tenho controle financeiro da minha empresa, eu não tenho nenhum controle da empresa. A gente acha que o controle vem do cliente que eu tenho, dos produtos que eu compro, de estar tudo arrumadinho, de estar tudo bacana, de estar vendendo. Não vem daí, não. Ele começa no controle financeiro. Pensa você na vida pessoal. Se você não tiver uma vida pessoal organizada financeiramente, sua vida vira um inferno, não é? Uma empresa pior do que isso, que além de desorganizar a vida da empresa, desorganiza a vida de todo mundo. Então, primeira coisa que você tem que fazer, das caixinhas, vamos lá das caixinhas. Primeira caixinha seria controle financeiro. Segunda caixinha que você tem que priorizar é as vendas e o marketing. Principalmente o que a gente chama de marketing digital. Porque o marketing tradicional, apesar dele funcionar, ainda ele não é mais suficiente. Eu preciso também usar o marketing digital. Doutor Geraldo, qual é a diferença de marketing tradicional e marketing digital? O marketing tradicional, por exemplo, seria um folheto que eventualmente você pode fazer e entrega para as pessoas da sua loja, sei lá. Né? Só tomando isso como exemplo, folhetinho, esse é o marketing tradicional. Uma ligação que você faz para uma pessoa, venha na minha loja. Isso tudo é marketing tradicional. Tem valor? Claro que tem valor. Tem que ser feito também. Mas não é mais suficiente para você vender mesmo, para você ser a melhor loja de cosméticos da sua cidade. Você quer ser, não quer ser a melhor loja da sua cidade? Lógico. Ó, a gente faz uma aposta aqui. Se você aplicar o método, você será. Isso já aconteceu várias vezes. Eu sou a única na cidade. Então, você vai ser então da região. As cidades próximas ali de Messias também, né? Bom, então tem que usar o marketing digital também. Então, a segunda peça, segunda casa que você tem que arrumar, é esse conjunto que chama vendas e marketing. Por que isso? Porque se eu deixar a casa toda organizada financeiramente e não trouxer dinheiro novo com as vendas, não adianta de nada. Está tudo bonito, funcionando, fluxo de caixa bacana, tudo lindo aqui, mas cadê o dinheiro? Tenho que trazer dinheiro novo com as vendas. E não é faturar 130 mil. Você tem potencial, não sei se você percebeu isso, para faturar 2, 3 vezes mais. Vou repetir, 2 a 3 vezes mais. Então, por que você está falando disso? Porque cosmético é um negócio, você sabe quando é que vai acabar isso? Nunca. As pessoas cada vez querem mais. Porque as pessoas são cada vez mais vaidosas do que eram antes. Elas precisam se tornar cada vez mais bonitas. Por quê? Porque esse mundo digital, esse negócio de telefone, celular, está todo mundo batendo foto. Então, cosmético é muito mais valioso do que era antes. Sempre foi.
né? Sempre foi. Faz sentido o que eu estou falando? Uhum. E será cada vez mais as pessoas, Neuza, estão envelhecendo mais, estão vivendo mais, e por isso elas precisam usar mais cosmético para poder ficar. Está fazendo sentido? Uhum. Veja como o seu negócio não faz sentido você faturar 130 mil no ano. Claro, calma lá. Empresa nova. Vamos dar um desconto no que eu estou falando. Vamos dar um desconto. Eu dou muito desconto a ela. Para você não botar desconto grande. Porque assim, investimento, né? Eu olho para minha loja e falo, assim, parece que não tem nada, mas eu tenho 60 mil em produtos lá dentro. Eu acho que eu não tenho nada. Eu olho assim, eu digo, gente, eu não tenho nada. Mas eu tenho, meu estoque. Entendeu? Meu estoque está 60 mil. Se eu vender tudo hoje, eu tenho 60 mil. Para uma loja de 2 anos, uma cidade que é 19 mil habitantes, eu acho que eu tenho muito crescimento. Você falou do marketing digital normal, ainda existe aqui aquele carro de som que passa anunciando. Também é muito valioso aqui, ainda tem isso, porque cidade pequena tem isso também, né? Legal. Mas a gente precisa atrair pessoas não só de Messias, mas de cidades próximas, né? Para aumentar esse potencial. A gente precisa, quem sabe, fazer com que você venda os seus produtos para Maceió. Por que não? Se você tiver um diferencial marcante, né? Se você mostrar que você é muito boa num determinado produto, por que não buscar na sua loja, né? Dizer, não é assim que as coisas funcionam? O mundo está muito integrado. Bom, e a terceira caixinha que você precisa administrar, né? São o que a gente chama as pessoas, né? As pessoas que eu digo, não só os seus funcionários, mas quando a gente fala em pessoas, também estou falando dos clientes. Gente é algo que você precisa também tornar cada vez mais produtivo os seus funcionários para que você aumente o lucro. Ao invés vou dar só um exemplo, né? Ao invés de você ter 3, você pode ter 2, porque os 2 valem 4, à medida que eles são bem treinados, bem capacitados. Então, Neuza, é isso que você tem que fazer. Claro que eu simplifiquei aqui, né? Porque a gente poderia detalhar cada um desses itens, mas primeiro a gente precisa calibrar a máquina. Lembra a primeira máquina? Calibrar a máquina do lucro. Isso. Antes de crescer, criar uma máquina que gera lucro. Certo. Porque tem empresa pequenininha que gera lucro. Gera. E agora, quando você cresce, aí o lucro cresce também. Que é muito comum, sabe, Neuza? A gente tem um lucro aqui, ó, aí cresce, o lucro diminui. Vê que loucura. O lucro diminui porque a gente cresceu errado. A gente cresceu da maneira. O lucro, em vez de. Vê que loucura. O lucro, ó, vou repetir para todo mundo estar ouvindo e entender. Vamos imaginar que o lucro é desse tamanho. Aí eu cresço, o lucro faz isso. O que aconteceu? Eu tinha vendas, eu vendia 130 e eu tinha um lucro de 30. Agora eu estou vendendo 200 e meu lucro está 25. Como é que pode? Pois é. Porque cresceu da maneira errada, né? É verdade. Faz sentido? Faz sentido. Ai, muito obrigado. E a sua live é muito, muito boa. Nada é por acaso. Você apareceu aqui no Instagram, mas eu preciso de pessoas, como eu sempre assisto live e falo, você precisa de outras pessoas para crescer. Você não cresce sozinho. Porque o que você sabe, eu não sei. E você tem que me ensinar para mim seguir. Perfeito, Deus. É isso mesmo. É isso aí. E eu caí na sua live, graças a Deus. Foi muito bom. Foi um prazer conhecer, viu? Muito obrigado, viu? Grande abraço, viu? Outro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.